Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre alguns rumores, algumas coisas que a gente já havia discutido no ano retrasado com o lançamento de Scarlet Violet e também com o anime Pokémon na época de Jornadas, que algumas coisas deixaram a gente meio sem entender. A gente ainda tá nesse breu e, bom, isso pode significar alguma coisa, então a gente vai seguir também para conversar sobre essas novidades e spoiler, tá? E eu vou deixar o spoiler pro final, então vou me focar pro anime Pokémon pro finalzinho desse vídeo. Deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá. Bom, eu quero começar com a página em japonês no Twitter da Pokémon Company, a página oficial, que antes de ontem acabou fazendo uma alteração na própria capa do seu Twitter, colocando ali, né, essa atualização para Pokémon Legends ZA, com esse banner que vocês estão vendo, e com o lançamento para 2025. Algumas pessoas acreditam que essa mudança pode impactar com algum anúncio que deve estar por vir, já que junho pode ser um mês quente para algum tipo de anúncio que eles queiram fazer para o jogo que sai no ano que vem. Ainda mais porque isso, né, já acaba configurando como 4 meses depois do anúncio aí de Legends EA. E não só isso, junho é a meio do ano, né? Então poderia significar alguma coisa para eles soltarem alguma informação. Difícil dizer, mas pode acontecer. Então vamos ficar atentos, tá? Continuando com os jogos, a gente não pode esquecer que essa semana vamos ter mais um evento do Swampert para Tera Raid Battle. Se você não pegou o seu Swampert na semana passada, ele retorna agora essa semana, numa Raid 7 estrelas, tá? Então a partir de amanhã, quinta-feira, às 9 horas da noite, ele já vai estar disponível para nós aqui no Brasil. Então não esqueça de ir lá e desafiar o Swampert, beleza? Bom, outra coisa que também eu preciso falar para vocês é a respeito de uma enciclopédia ali que saiu oficialmente no Japão. E por se tratar de um material oficial, uma coisa chamou muito a atenção dos fãs, que é a respeito do Greninja, mais especificamente o Greninja do Ash. A gente já havia suspeitado, na época do anime Pokémon, com aquele frame, onde a gente acompanha o flashback da batalha do Ash versus Alan na Liga Kalos, e lá a gente percebe que eles alteraram uma coisa. O frame que deveria ser um Ash Greninja versus o Mega Charizard se tornou um Mega Charizard versus Greninja. Na época o pessoal pensou que tinha rolado algum tipo de retcon, né? Que é basicamente ele tirar o canon desse acontecimento. É como se o Ash Greninja não acontecesse. No encontro com o Lucario e o Greninja, o Ash Greninja também não acontece. E consequentemente isso ficou meio que esquecido. O Ash Greninja chegou até a aparecer no final de Jornadas em uma pequena cena, mas ainda assim, nas cenas que configuravam mesmo como o modo da história, parecia que eles queriam ter descartado o Greninja. Eu cheguei até a fazer um vídeo do Greninja na época do lançamento de Scarlet Violet, onde mostrava um quadro do Greninja dentro da casa da Nemona. E aquilo pode talvez ser algum indício para algo do futuro. Por que a gente vem falando disso, né? Às vezes, a Pokémon Company, ela pode estar pensando em trazer o Ash Greninja de volta, só que de uma forma diferente, né? Eu já expliquei isso para vocês. Uma das grandes teorias, inclusive, para a mecânica da geração 10 seria a sincronia entre o treinador e o Pokémon. E isso forçar com que ele mude de forma. E aí talvez o Ash Greninja poderia entrar aqui de alguma forma, e agora de uma forma mais sólida, né? E deixando o Ash Greninja de lado. A enciclopédia, ela não cita o Ash Greninja, mas cita todas as formas possíveis de todos os Pokémon, menos o Ash Greninja e também o Eternatus, né? A sua forma final no Dynamax, que era só um boss final, então tinha aquela forma de mão, e aquilo também não foi citado na enciclopédia. Do resto, tudo foi citado. E aí entra a questão. Por que que, no material oficial,
O Ash Greninja, que inclusive entrou no jogo, está até hoje com seus dados no jogo, inclusive Pokémon Home, ele é um Pokémon descartado até de um material oficial. São várias teorias. Uma delas é essa que eu falei pra vocês, sobre o lance da sincronização pro futuro da franquia, onde eles talvez queiram aproveitar o Greninja. Não só isso, nós estamos caminhando pro Legends EA, que é a casa do Greninja, né? Então talvez alguma coisa poderia já acontecer por ali também. E outra opção seria simplesmente desvincular o Pokémon ao protagonista do anime Pokémon, o Ash, no caso Satoshi, e deixar de lado para todo sempre. Aconteceu, foi legal, mas agora vamos seguir em frente e não existe de fato uma forma oficial do Greninja que se vincule ao Ash, né, daqui para frente. Então por isso que talvez eles estejam descartando também os materiais. As possibilidades são inúmeras, mas é uma coisa que chama a atenção do pessoal. Então, você pode até perceber que eles até incluem, né, outras formas ali como Gigantamax, e colocam o Gigantamax, inclusive, entre, né, as formas ali do Eevee, as formas evoluídas dele, o que é bem legal. Então, no final das contas, fica uma sensação meio estranha, né, porque deixar o Ash Greninja de lado. Nós, viúvas do anime, e aparentemente, para somar as viúvas de Kalos, não temos só a Serena, mas também temos, né, a Liga Pokémon de Kalos, que não foi ganha, e agora o Ash Greninja, que vai desaparecendo aos poucos da mídia Pokémon. Estranho, né? Quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, além disso, continuando na franquia Pokémon em geral, nós vamos falar sobre os lucros da Pokémon Company. Foi revelado que, mesmo sem um jogo lançado oficialmente pela Pokémon Company no ano passado, no caso de um jogo na linha Core, a Pokémon Company teve um lucro de mais de 400 milhões de dólares em relação ao ano anterior. Isso é muito interessante, né? Então, assim, eles estão bem no negócio. Ainda assim, é bastante interessante a gente observar esse dado. Quero saber a opinião de vocês sobre isso aqui também. E agora eu quero finalizar o plantão de hoje com um spoiler. Então, se você não se interessa por spoilers, talvez seja o momento de você encerrar esse vídeo. A gente se vê na próxima. Bom, aparentemente, a Hatenna vai evoluir no episódio dessa semana. E não só isso, ela vai acabar derrotando 3 Annihilapes de uma vez só. Os sósias, enfim, qualquer coisa que você possa direcionar para esses 3 personagens que vão aparecer no anime, aparentemente eles não têm tanto foco quanto parece, tá? Então o foco deles vai ser mínimo. Uma pena, né? Mas aparentemente eles também são estudantes ali do Terastal, lá em Mesagoza. Então, vai acontecer esse encontro com o pessoal, mas vai ficar uma coisa mais de lado. Já o episódio do Fridge, que é o episódio 54, a gente vai acabar encontrando o Fridge indo até o esconderijo dos exploradores. Então, novamente, é um episódio mais focado pro Fridge, como a gente já tinha discutido na semana passada. E não só isso, exploradores vêm com tudo. Eu acho que para manter, né, na nossa mente os exploradores, porque por mais que nós temos a presença do Onix, né, e também da Sango lá entre as pessoas fazendo o desafio Terastal, é importante que esse ar dos vilões seja mantido ainda na história, ainda mais junho, que a gente já percebeu que vai ser um mês mais fraco. Então, Fridge indo até o esconderijo dos exploradores. Bem interessante, né? No mais, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre isso daí. Beleza? Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Me diga aí a opinião de vocês sobre os assuntos discutidos hoje. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.